Boa tarde aos que nos assistem através do nosso canal do YouTube ou que vão nos assistir depois, né? Sejam todos bem-vindos a mais esta tarde de exposição doutrinária, de reunião doutrinária na nossa casa Recanto de Luz. Temos uns avisinhos. O primeiro é um agradecimento. Nós vamos agradecer todas as doações que foram feitas ao longo do mês e que ainda continuam sendo recebidas, que possibilitaram que no último sábado nós entregássemos os ranchos às famílias que são assistidas pelo Recanto. Mas um novo mês vai chegar, então novembro nós novamente teremos que fazer isso. Então nós continuamos recebendo. E nós recebemos sempre nas quartas, às 16 horas, quando nós temos as preces e irradiações, para as quais já convidamos. Venham, assistam, é um momento muito bom de oração, de assistência espiritual. Então, quartas, às 16 horas, recebemos nos sábados, às 20 horas, quando temos também reunião doutrinária, ou ainda nas sextas, das 14 às 17 horas, que o pessoal do brechó fica recebendo. E o brechó está aberto também nas sextas-feiras, das 14 às 17 horas. Então, antes de nós começarmos o nosso trabalho, nós vamos pedir que se certifiquem se os celulares estão desligados, para que a gente não se surpreenda. E agora, então, para começar, nós vamos chamar a evangelizadora Cleusa, que vai fazer a prece inicial de hoje. Boa tarde a todos. Eu queria só dizer umas palavrinhas para vocês, para nós todos, antes de começar a prece. Estão me ouvindo? É que, como vocês vão perceber, esse mês de outubro a casa está fazendo um trabalho um pouco mais direcionado para as crianças, sendo para as crianças, as famílias. Então, o tema que vai ser muito recorrente durante esse mês vai ser a família. Então, quando me pediram para fazer essa prece, eu procurei trazer alguma coisa para a gente fazer juntos que direcionasse para esse lado, que é uma coisa tão importante para a gente, como nós vamos perceber nesse trabalho, a família. Então, a nossa prece que eu escolhi para a gente fazer hoje diz assim, pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Cleusa. Então, agora nós vamos passar a nossa exposição desta tarde, que fica com a colega Carla. Obrigada. Boa tarde a todos. Que possamos ser todos envolvidos nas bênçãos da prece que a Cleusa nos trouxe, sentindo as boas vibrações dos amigos espirituais, tanto para aqueles que estão aqui conosco presencialmente, como para aqueles que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube. E como aqui nada é combinado, a prece da Cleusa veio a calhar exatamente com o início, do meu trabalho aqui, que eu vou passar para vocês, cujo tema é Por que não evangelizar? Direcionado a todos nós, principalmente aqueles que trazem consigo a responsabilidade da educação.
E como não poderia deixar de ser, vocês ainda nos ouvirão muito falar do nosso querido amigo que se despediu de nós esse mês, né? E como o DIGE, ou a área da infância e juventude, era a pérola mais preciosa dele no Recanto de Luz, nós, obviamente, que vamos trazer aqui alguns ensinamentos que ele compartilhou conosco. Então, neste tema, por que não evangelizar? Nós lembramos dele. Por quê? Porque o lema da nossa casa é disciplina, paciência e união. E como a Cleusa falou também, na paciência, na união, na tolerância, isso são valores morais que nós aprendemos e se compartilharmos desde cedo, né? Nós temos uma grávida aqui junto conosco, que este espírito já está recebendo evangelização, mesmo que ele esteja dormindo, para que o processo de associação ao corpo físico se complete eficazmente até os 7 anos de idade. Toda essa vibração ele está recebendo. Então, estes ensinamentos morais passados às crianças e aos jovens transformarão o quê? O indivíduo, que irá transformar, obviamente, a sociedade que nós queremos tanto, né? Então, o Luiz Paulo tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim: não importa o número de pessoas que nos ouvem, que nos assistem, se conseguirmos despertar a curiosidade, o interesse pelo Evangelho do Cristo em um único coração, nosso trabalho terá valido a pena. É importante passar isso para as nossas crianças? Com certeza. Para os nossos jovens? Com certeza. Por quê? Porque aqui está o princípio básico do Evangelho de Jesus, que é a humildade. Vejam bem, despertar num único coração a curiosidade. Através da curiosidade, nós chegamos ao interesse. Mas isso não significa que estarmos aqui nos dá o mérito de conquistarmos todos que estão nos ouvindo, sentados aqui, ou os desencarnados, ou aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Isso é pretensão, é orgulho, é vaidade. E não combina, obviamente, com a doutrina espírita. Por quê? Porque Jesus disse assim para nós, isso foi lembrado pela Laís também no sábado: aquele que tiver o coração puro como de uma criança, este estará no reino dos céus. Então é a simplicidade do Evangelho que vem com os nossos jovens, se nós soubermos semear a boa semente. Então é importante isto aqui ficar claro para todos nós, despertarmos sem imposição, mas com a pureza do sentimento, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus nos trouxe. Foi o maior evangelizador que esteve entre nós. Vestiu a nossa roupa, né? O nosso corpo, e veio aqui conversar conosco. E lembrando o Luiz Paulo mais uma vez, quem vem ao sábado à noite vai lembrar que ele disse assim: hoje nós vamos ter uma conversa de galpão. Vocês lembram disso? Era assim que ele falava. Então essa simplicidade é a simplicidade do Cristo, é a simplicidade daqueles que não têm pretensão nenhuma de impor nada a ninguém, mas que querem evangelizar pela disciplina, sim, obviamente, mas com paciência, com união e com humildade. Nós vamos perceber que Emmanuel diz assim para nós: em todos os escaninhos do mundo, a influência cristã significa solidariedade e cultura, mensagem de entendimento e bálsamo de perdão. A obra maior do Evangelho, porém, é o aperfeiçoamento da criatura,
quando a criatura lhe assimila os princípios de reforma e elevação. A alma ligada ao Cristo é flama renovadora, atuando no chão, embora vivendo na luz do amor. Não duvides. Estende os braços à dor e diminui quanto puderes os gritos do sofrimento em torno de ti. O berçário é um canteiro de ternura, irradiando a alegria da esperança. O lar é um santuário de trabalho e consolo em que as almas se reencontram. A escola é o foco solar, despertando mentes e corações para a grandeza da vida. Do livro Nascer e Renascer, na psicografia do Chico Xavier, no capítulo 10. O que Emmanuel nos diz aqui? Que nós devemos caminhar direcionados para a luz. Educar começa no lar. O berçário é o canteiro da ternura. A educação que transforma começa no lar. A evangelização na casa espírita, na igreja, no templo das doutrinas evangélicas, seja qual for o segmento religioso que nós tenhamos no nosso lar, são fontes de aprimoramento da nossa moral, que não podem, em hipótese alguma, serem descartadas. Então, valorizarmos isso, trazermos a criança, o jovem, a criança não incomoda. Nós estávamos aqui conversando, eu e a Elci, e rindo, né, da alegria que a criança traz para o ambiente. Fica mais leve, fica tão bom nós estarmos aqui, apesar de todas as nossas dores, olharmos para o lado e ver que ali tem uma fonte de esperança, que acredita na vida, que sorri, que brinca, que está aqui ouvindo falar em Jesus, em amor, em família. É a família que realmente começa a mudança daquilo que nós tanto queremos, a moral humana, né? A nossa elevação, a nossa evolução. Aonde se desestrutura a família, tudo começa a ficar meio perigoso. Porque as referências somos nós, os pais, os avós, os tios, os padrinhos, os irmãos mais velhos. E quando se perde a referência, o chão parece que fica falso sob os nossos pés. E olhar para quem? Contar com quem? E aí nós vamos ver que Chico Xavier, por ele mesmo, né, no Evangelho de Chico Xavier, no capítulo 74 e 75, que trata sobre as crianças e a religião, ele diz assim: se recebemos num educandário, numa escola, né, uma criança complexada pelas rixas domésticas, constantes ou comprometida pelo comportamento menos feliz que adotamos entre as paredes de nossa casa, se a criança revela indiferença religiosa, porque sejamos indiferentes ante Jesus dentro do lar, se nós não temos tempo, se não buscamos tempo para ensinar a oração aos nossos filhos, se não lembramos de nossas grandes mães, aquelas abnegadas que nos ensinaram a colocar as mãos postas e orar em nossa infância, se não achamos ensejo algum para o cultivo do ensinamento cristão, como esperar que os nossos filhos tenham a alma evangelizada para servir em nossos cultos de fé ou dignificar as nossas escolas? Os primeiros mestres são os pais. O exemplo há de começar em casa, a demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude e pela vivência. Então vejamos, normalmente os filhos se inspiram nos pais na questão profissional.
há muito disso, né? Pai é médico, filho é médico. Pai é engenheiro, o filho tem tendência a ser engenheiro. Pai é jardineiro, o filho gosta da jardinagem e às vezes segue essa profissão. Enfim, são vários exemplos que nós conhecemos. Não é uma regra, mas sistematicamente, né, comprovado cientificamente, a tendência às vezes é essa. O pai ou a mãe influenciam na profissão do filho. Por que não influenciarmos na fé? Por que não evangelizar? É tão simples, é tão bonito e é tão fundamental o alimento para o espírito como é o alimento para o corpo. Se eu digo para o meu filho que ele tem que estudar, porque ele tem que ter uma profissão, porque ele tem que sobreviver quando eu aqui não estiver mais, eu também tenho que dizer a ele que ele aprenda a orar. Porque a fé sustenta quando a dificuldade chega. A fé sustenta quando eu conquisto algo e eu sei dizer graças a Deus. Porque não é orar somente quando nós precisamos, mas quando nós ganhamos, quando nós vencemos, quando nós sabemos que acima de nós tem um Pai soberanamente justo e bom e que se nós estamos aqui é graças a Ele. Então, ensinar isso às nossas crianças, aos nossos jovens, é tão ou mais obrigação nossa do que encaminhá-los profissionalmente, por exemplo, né? Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Nem todo filho vai ser médico como é o pai, vai ser advogado como é a mãe, vai ser engenheiro como é o irmão mais velho. Nós temos que entender que a instrução é enriquecimento da alma, é herança que nós levamos e que não se perde. Não deve ser vista apenas como profissão, como condição para sustento, e sim como alimento para o espírito no sentido da própria evolução. Ninguém evolui sem conhecimento intelectual e sem conhecimento moral. Então, buscar colocar nos nossos pequenos, semear ali a importância da evolução moral e intelectual, de preferência assim, ó, de forma lado a lado. É difícil? O mundo nos testa todos os dias. As tentações estão aí. Mas, se aqui estiverem, eles aqui poderão conversar sobre tudo. Como a Laís também falou no sábado, a gente se sente à vontade para conversar com as evangelizadoras. Evangelizar é vida, é amar, é educar, é instruir, é acolher. É muitas vezes ouvir da criança, do jovem, do adolescente, aquilo que ele às vezes não tem coragem para conversar em casa. É abrir os braços para este acolhimento. É orientar, sim. Saber conversar, falar de tudo um pouco, dos temas da vida, de todos eles, da depressão, da alegria, da tristeza, dos ganhos, das perdas, do contexto familiar, religioso, da dúvida. Eu não sei se eu quero estar aqui. Será que é essa a religião que eu quero para mim? Isto é evangelizar. É deixar que o jovem converse com as evangelizadoras e diga, não tenho bem certeza. E aí ela vai dar a melhor resposta possível. Qual é? Segue o teu coração, observa o que nós estamos te oferecendo. Faz uma contabilidade. Ah, mas na minha casa meu pai é espírita, minha mãe é evangélica, meu irmão é umbandista, minha irmã é ateu. O que eu faço? Bom, temos aí, né, um pacote bem bonito. É difícil escolher? É. Mas a mãe é evangélica, convidou para assistir um culto? Vai. O pai espírita convidou para vir aqui assistir a exposição doutrinária? Vem. E o meu irmão que é ateu, o que eu faço? Conversa com ele e entende o porquê que ele é ateu.
porque a gente só consegue filtrar aquilo que é bom para nós quando nós temos a capacidade de exercitar o respeito à escolha alheia. E isso a gente aprende na evangelização. Na sequência, nós vamos ver que na evangelização se fala de tudo um pouco. Até mesmo daquilo que o Luiz Paulo costumava dizer aqui. Quem sabe, aqui, quem conhece, repete comigo. Todo mundo vai morrer, inclusive. Então nós temos que falar isso na evangelização. Mas nós vamos falar de morte na evangelização, as crianças vão se assustar, não. A criança assimila. Assimilar é diferente de entender. Muito mais fácil do que nós podemos imaginar. Se nós não colocarmos a morte como um prejuízo, como uma perda, como algo a temer, eles vão assimilar tranquilamente. Basta que a gente evangelize, colocando isso como estar aqui hoje faz parte de uma grande viagem. Aqui é apenas o planeta Terra, uma hospedagem, né? Nós estamos aqui num hotel de trânsito, por assim dizer. E qualquer dia vamos deixar e vamos para outros ares, né? Mais leve, se Deus quiser. Mas aí, Chico Xavier, pensando nisso, nos traz, através de Neio Lúcio, um livro que se chama Mensagem do Pequeno Morto. E ele vai nos mostrar que, como nós estudamos aqui, nós também estudamos lá. Não para, viu, de estudar. A gente segue. Às vezes a gente não quer, né? Quando a gente é adolescente, como diz a Laís, tem a fase da rebeldia. Não quero estudar, não quero ir na igreja, não quero ir no centro espírita. Aí a gente bate em retirada e a mãe vai lá e diz assim, quando estiver sob o meu teto, vai na casa espírita, vai na igreja. Não tem jeito, a gente vai. Vai na escola, a gente vai, né? Matou a aula, vem... Aqui tem bastante professores. Matou a aula, vem o aviso lá, a mãe tem que assinar o caderninho. Acabou, né? Já vem um castigo junto. Lá, no mundo espiritual, a gente estuda também. E Neio Lúcio já é um conhecido nosso na Casa Espírita. Demos uma paradinha no livro Jesus Nosso Lar para falarmos em evangelização. E Neio Lúcio abre um espaço para o Carlos, um jovem de 14 anos que desencarnou e queria contar para a família tudo o que se passava com ele no mundo espiritual. E num dos capítulos que fala sobre ensinamentos, ele diz assim, o que assombra, porém, é a vigilância paternal. Vejam que lá eles se preocupam com esse acolhimento paternal, maternal, né? Que os abnegados orientadores desenvolvem junto de nós, no sentido de despertar em nossas ideias mais elevadas. Nesse propósito, o curso de introdução às aulas superiores está cheio de temas relativos à melhoria espiritual que nos compete atingir. Longas horas são aproveitadas no exame atencioso de interrogações como estas. Que pensamos acerca do Cristo? Como recebemos os favores da natureza? Que fazemos da vida? Quais os objetivos do nosso esforço pessoal? Que concepção alimentamos relativamente ao tempo e à oportunidade? Quais são as diretrizes dos nossos pensamentos? Estaremos utilizando para o bem os instrumentos e as possibilidades que o Senhor da vida nos confiou? Temos aqui poucas perguntas que eles estudam nesse curso aqui de introdução às aulas superiores. Ou pelo título, né, de introdução às aulas superiores, já dá para ver que tem apostila 1, 2, 3, 4, né? Por aí vai, né? Algumas perguntas aqui. Quantas vezes nós nos perguntamos isso em casa? Quantas vezes nós sentamos com os nossos filhos, com os nossos familiares e perguntamos assim, que pensamos acerca do Cristo?
Às vezes é um nome que nós nem pronunciamos, né? Está na hora do almoço, está na hora do café, vai passar a van, vai perder o ônibus, está na hora da prova, tem que terminar o trabalho para apresentar para o chefe. O Cristo vem quando a gente diz assim, Jesus me acode, né? É isso que nós pensamos acerca do Cristo, que Ele está aqui para nos acudir. Os favores da natureza, falamos na ecologia, na reciclagem do lixo, mas nós conversamos isso em casa, do peso da nossa responsabilidade em relação a isso? E o que nós fazemos da vida? A gente cruza os braços. Eu faço aquilo que dá para fazer, o que não dá para fazer vai ficar para a próxima encarnação, não é? Mas nós conversamos isso em casa, a gente sabe colocar a importância desses temas morais e fundamentais dentro do nosso lar, ou nós só sabemos cobrar, né, a questão do material. Por que que o mundo está material? Porque nós estamos competindo dioturnamente. E a nossa maior preocupação é com essa competição, que eles vão ter que competir por um lugar no mercado de trabalho. Ok. Mas e o lugar? Aquele que Jesus falou, os puros de coração, ao lado, e entrar no reino dos céus. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, esse ensinamento da valorização da vida, da valorização da fé, os ensinamentos morais começam sim no lar. Porque se ali não existir, como disse o nosso amigo Chico Xavier, né? Se essa orientação não vem, a escola, a professora, ela não vai fazer milagre. Ela vai ensinar aquilo que cabe a ela ensinar. Então, quando nós olharmos muitas vezes para a rebeldia de um aluno na sala de aula, algo que muitas vezes acontece, às vezes os pais ainda passam a mão por cima, como a gente costuma dizer, né? Antigamente a culpa sempre era do filho, hoje a culpa sempre é do professor, né? Então, por quê? Porque a gente não senta para conhecer os filhos em casa, a gente não sabe, a gente não conhece. Agora, no período da pandemia, nós escutamos muito isso. Nossa, estou descobrindo um filho que eu não imaginava que eu tinha, e os filhos, por sua vez, diziam a mesma coisa. Estou descobrindo um pai e uma mãe que eu nem sabia que existia. E os casais também a mesma coisa. Então, nós não nos conhecemos. Por quê? Porque nós estamos competindo já dentro de casa. Ali não tem Cristo, ali não tem fé, ali não tem base cristã. Ali não tem força para se sustentar quando um problema surge lá à frente. E aí tudo se esvai, né? Na questão de como isso é tratado aqui no nosso recanto, nós apresentamos a vocês as nossas evangelizadoras. Aquelas que trazem a ciência e a filosofia como meios, o evangelho como fim e o método mais eficaz, que é o amor. A Eide, que está aqui presente, a Cris, esposa do Júlio, que está lá nos assessorando tecnicamente, né? A Cleusa, que fez a nossa prece inicial, a Janete, não está hoje, né? A Bia e a Denise, que não conseguiu tirar a foto junto com o grupo, mas nós colocamos lá no cantinho, para que ela pudesse ser lembrada também por nós. Elas acolhem os nossos filhos, como se dela fosse. Elas os recebem, confiando que eles estão vindo de um lar onde eles continuarão sendo estimulados no processo da evangelização. Elas farão milagre? Não. O milagre é feito individual. Cada um de nós é o seu próprio milagre. Mas elas estão semeando. E o que elas estão semeando, daqui a algum tempo, dará bons frutos. Como nós temos visto aqui, eles participando conosco desses momentos. Como nós temos visto a Analice
como nós vimos a Laís fazendo belas exposições atualmente, como a Denise, né, Lauir, que foi menina aqui no Recanto, fez evangelização, hoje é mãe, as filhas também participaram da evangelização e também faz um trabalho maravilhoso aqui. E tantos outros jovens, outros adultos que estão na casa, que passaram pelo processo de evangelização, e nós os olhamos aqui e nos emocionamos. Por quê? Emocionamos pelo trabalho que eles estão fazendo, sim, mas porque nós olhamos lá atrás e vemos as sementes que foram semeadas, hoje dando bons frutos. A árvore Recanto de Luz está repleta de frutos doces. Não tenhamos dúvida disso. Saibamos continuar através do nosso DIGI ou da nossa área, né? Para nós nos acostumamos com a palavra departamento, fica complicado, né? Com a área da infância e juventude, saibamos nós que já estamos numa outra faixa etária, né? Hoje comentávamos aqui, o Júlio mexeu que eu tenho que tirar aquela foto de 15 anos e botar de 60, né? Então, nós que já estamos dos 60 para cima, continuar valorizando essa árvore, continuar adubando, continuar regando, conversando com as evangelizadoras, vendo o que é preciso para que o trabalho delas não fique perdido. Se não houver o DIGI dentro de uma casa espírita, a casa para, gente, porque ninguém é eterno. Então, os jovens irão continuar esse trabalho. Eles podem até parar por um tempo, né? Às vezes se afastam, estão numa fase em que eles precisam a sua profissão ser estimulada, os estudos, os horários, às vezes não coincidem, mas como certa vez Chico Xavier disse a uma mãe que chegou para ele e disse assim, o que eu faço para trazer o meu filho de volta para a casa espírita? Ele ficou 10 anos fazendo evangelização e agora não vai. E o Chico olhou para ela e disse assim, quantos anos de evangelização? 10 anos. Não te preocupa que lá pelos 30 ele volta, porque a semente foi plantada. Ele não está perdido, ele apenas está precisando desenvolver outras atividades importantes na construção da vida dele. Então ele tranquilizou aquela mãe. O importante é que a gente não desista, que a gente creia na semente que está sendo plantada. O DIGI é isso. Por que o girassol? Que elas escolheram como símbolo. O girassol é uma flor que está sempre virada para a luz. E quando os dias estão assim como hoje, um pouquinho nublado, eles viram-se uns para os outros em busca dessa luz. Então, o DIGI é a luz do futuro para a nossa casa. Quando fica nublado, eles retornam aqui, vêm buscar essa luz com aqueles que por aqui já passaram. O girassol é também considerado pelos cristãos como um símbolo pascal, porque ele representa essa direção à luz, essa busca de Jesus, que é a luz renovada, o Cristo vivo ante de nós, todos os dias. Está apresentado aqui o nosso DIGI, a sua importância, o seu símbolo de luz e amor. A eles eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso DIGI, pelo trabalho que elas fazem e a nossa gratidão. Para finalizar, nós trouxemos um poema de João de Deus na psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, que diz assim: distribuiu o mestre os dons divinos da luz do seu espírito sem jaça, e exclama enquanto a turba observa e passa: deixai virem a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Vós, que tendes a fé, que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória
que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Que sejamos nós a luz que acompanha os nossos pequenos, os nossos jovens, para que se transformem no adulto do mundo de regeneração, diante e na confiança do Cristo sempre presente em suas vidas. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Assim seja. Obrigada, Carla. Bem, depois dessa exposição tão linda, né? Nós vamos fazer o convite. Tragam seus filhos, tragam seus netos, falem para os seus amigos que sextas-feiras, às 20 horas, nós temos o TIG. É só subir as escadinhas e essas evangelizadoras maravilhosas estarão lá para receber as nossas crianças e os nossos jovens. Agora nós vamos fazer uma prece por esperança. E vamos pensar aqui em nós, vamos pensar na nossa família, vamos pensar nas nossas crianças, nos nossos jovens. Vamos pedir por aqueles nomes que nós colocamos ali nas urninhas. Tá? Então, juntos, podemos fechar os olhos, nos sintonizar com a nossa equipe espiritual que está aqui conosco, esteve o tempo todo e continua. E vamos então fazer a prece por esperança. Senhor, que em nosso coração jamais se arrefeça a esperança em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A esperança de que nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos, de que as nossas mais lídimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apaga, em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem esse divino êmulo no espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em Ti esperamos e confiamos, hoje e sempre. Que assim seja. Então agora nós vamos passar para o passe. Convidamos os nossos passistas que se dirijam na sala de passes. Quem se sentir confortável, que não deseja receber o passe, pode retornar aos seus lados.